A nossa maior dor vem das mentiras que contamos a nós mesmos. Se você disser a alguém com quem está terminando um relacionamento, eu não te amo mais, você é chato, ou você não é sexy, ou ainda, encontrei outra pessoa, isso é muito doloroso. Mas podemos pensar, ou eles têm prioridades, quase justificamos dizendo, meu chefe disse que eu era péssimo, mas ele deve estar tendo um dia ruim. Mas as mentiras que contamos a nós mesmos, a mente não pensa assim. Bem, você está tendo um dia ruim, você tem prioridades. Ela acredita que elas devem ser verdadeiras. Se você está disposto a mentir para si mesmo, o que claramente está fazendo quando diz coisas como, estou do tamanho de uma casa, se eu olhar para um bolo ganho 1 quilo. Nada disso é verdade. Eu poderia comer um cavalo. Sabemos que isso não pode ser verdade. Mas se você está disposto a mentir para si mesmo, por que não contar uma mentira melhor? Sua mente não sabe e realmente não se importa se o que você diz a ela é bom ou ruim, verdadeiro ou falso. É algo simples. Eu tenho uma memória fraca. Tenho uma excelente memória. Estou caindo aos pedaços. Tenho ótimas habilidades de enfrentamento. Se olhar para um bolo, ganho peso. Tenho um metabolismo fenomenal. Você vê. Cada pensamento que você tem se torna real. E se você duvida disso, pense nisso. Se você pensar em algo embaraçoso, ficará vermelho. Se pensar em algo triste, seus olhos se encherão de lágrimas. Se pensar em comida, seu estômago vai roncar. Qualquer pensamento que você tenha, seu corpo está ocupado tornando-o real. E se você contar uma mentira melhor para si mesmo, seu corpo trabalhará muito para tornar esse pensamento real. É como se eu pudesse imaginar que eu estou comendo uma torta de abóbora agora, né? Sim. E eu posso Claro. imaginar o cheiro Sim. e o sabor, vou começar a salivar, né? Meu corpo Claro. vai começar a salivar, pensando que tem uma torta de abóbora na minha Sim. frente, imaginando mastigar a crosta da torta, a doçura e começar a sentir isso no meu corpo, né? Mesmo que seja uma mentira, Sim. né? Não há nada na minha Claro, frente agora. claro. Assim como a minha namorada podia aparecer na minha frente, mas ela não está aqui. Sim. Eu posso sentir algo, imaginar sobre isso. E é por isso que quando você lê cartas, seus olhos se enchem de lágrimas. Você olha para as fotos e pensa, estou lembrando disso. Cada pensamento que você tem causa uma reação física e uma resposta emocional. Então, se você pensar em pensamentos melhores, terá reações emocionais melhores e respostas melhores. E quanto às lembranças? Se a gente tiver lembranças que forem reais em nossas vidas, tipo, eu costumava estar acima do peso, alguém terminou comigo e houve essa dor, Sim. essa situação. Como é que a gente conta uma mentira ou uma história melhor em torno de lembranças, para que elas não nos machuquem hoje? Bem, essa é uma ótima pergunta, porque um evento afetará você. Mas você sabe o que realmente o afeta em relação a um evento? O significado que você atribui a ele. Então eu poderia dizer, eu não era a criança favorita, minha irmã era a favorita, meu irmão era o inteligente, minha irmã era bonita, e eu me sentia como essa coisa no meio. Perdido no meio ou algo assim, Então, né? o que isso significa? Significa o que eu decidi que isso significa. Decidi que estou realmente feliz porque isso me deu um sentimento de, eu vou te mostrar. Você vai me ignorar, mas eu vou te mostrar. Então, todos nós podemos olhar para o nosso passado e pensar, deveria ter sido uma menina, deveria ter sido um menino, deveria ter sido mais acadêmico. Meus pais queriam isso, mas não transforme a história de outra pessoa na sua história. A história da minha mãe. Eu deveria ter sido filha de outra pessoa. Sempre foi a história dela. E traumatizou toda a vida dela. Mas não era a minha história, era a história dela. E quando as pessoas dizem, minha mãe dizia, você não pode confiar nem na sua própria sombra. Não confie nos homens, não confie nas pessoas. É muito importante dizer, bem, essa é a sua história. Você queria um menino e eu fui a terceira menina. Você queria uma menina e eu fui o quarto menino. É insano, mas essa é a sua história. Minha história é que eu deveria estar aqui. Eu sou quem eu sou. Tenho algo a oferecer ao mundo, mesmo que eu não saiba o que é. O significado de um evento está relacionado ao que você faz dele. Fui dada para adoção. Isso significa que eu não era amada. Mas poderia significar que meus pais me amavam tanto que sacrificaram a alegria de me ter para que outra pessoa me criasse e me desse uma vida melhor. E a boa notícia é que você pode mudar esse significado rapidamente, quando quiser.
Então, mesmo que a gente tenha mantido um significado por 20, 30 anos, ainda é possível mudar mais tarde na vida? E quando você volta e encontra essas pessoas, elas dizem: "Ah, não foi isso que eu quis dizer. Eu sempre disse que você era um fracasso porque pensei que isso te tornaria mais inteligente. Eu sempre disse que você era estúpido porque esperava que isso te tornasse mais inteligente. Eu disse que não te amava porque me sentia inadequado." A quantidade de pais que conheço e que dizem: "Nunca vejo meus filhos porque sou inútil. Eu só os prejudicaria." Eu pensei que a melhor coisa que eu poderia fazer era me afastar da vida deles para que a mãe deles pudesse encontrar um pai melhor. Eles realmente não têm noção de como isso prejudica a criança quando dizem: "A melhor coisa que eu poderia fazer era ficar longe de você. Eu era um alcoólatra louco e eu não queria passar isso para você. Eu saí para te beneficiar." Mas a criança não ouve isso. A criança pensa: "Você me deixou porque não valia a pena estar com você." Esse é o problema. Quando uma criança se sente abandonada, ela não culpa o que abandonou. Eles se culpam, né? Uma criança nunca para de amar, mas imediatamente para de se amar. E é por isso que você volta e pensa: "Ok, então eu tenho estado mentindo para mim mesmo. Meu pai foi embora porque não me amava. Minha mãe trazia diferentes namorados para casa a cada 6 meses porque eu não a deixava feliz." E então você volta e percebe: "Oh, mas isso não é verdade. Minha mãe me amava muito, mas ela não conseguia lidar com a situação. E ela me deu para minha avó porque achou que eu ficaria melhor." Então, quando você volta e revista a mentira e atualiza, percebe: "Oh, o que é verdadeiro é o que eu decido que seja verdadeiro." Eu trabalhei com alguém recentemente que disse que sua primeira experiência com o namorado foi ele dizendo a ela: "Você é péssima na cama." E o segundo namorado terminou com ela porque ele veio de um país diferente. E ela falava o idioma dele, mas ele não falava o dela. Ele depois disse a ela: "Eu me senti tão estúpido na sua frente. Então mandei um bilhete dizendo: 'Nunca mais me ligue.'" E esses 2 homens a traumatizaram tanto que ela não conseguia ter um relacionamento com o marido que a amava. Mas depois ela voltou e disse: "Bem, o primeiro cara era um idiota, porque, aliás, o trabalho dele era me seduzir. Ele fez um péssimo trabalho. Mas o segundo se sentiu tão inadequado perto de mim. Já trabalhei com supermodelos que dizem: 'Os homens me desprezam. Eles são tão intimidados pela minha aparência que dizem coisas como: "Bem, você não é muito inteligente. Você tem pés enormes. Você não é tudo isso." E elas deixam isso entrar. Eu trabalhei com uma modelo famosa que disse: "Todo homem com quem estou começa a me diminuir porque se sentem intimidados por mim." É tão importante voltar e olhar para o passado e mudá-lo. Você pode mudá-lo a qualquer momento. Por que a gente permite que outras pessoas e nós mesmos falemos tão negativamente conosco? A gente permite que as palavras dos outros entrem e a gente reafirma isso internamente. Então, por que você acha que a gente faz isso com tanta frequência? Isso depende muito do que acontece na sua infância. Aqui está o que acontece com a sua mente, e é realmente irritante. Sua mente está programada para voltar ao que conhece. Ela sempre quer retornar ao que é familiar ou resistir ao que é desconhecido. Se você cresceu em uma casa com muitos elogios e pais que dizem: "Você é uma criança maravilhosa, você tem algo a oferecer ao mundo." Você vai encontrar alguém que te adore porque você tem tanto a oferecer. Você vai esperar por isso. Infelizmente, essa não é a norma. A norma é a crítica. E se a crítica é familiar e rejeitamos elogios, acabamos nos criticando. Se você foi criado em uma casa com fast food e sem vegetais, você não vai dizer: "Ei, eu preciso de vegetais." A mente sempre voltará ao que reconhece. Se você tem um filho de 2 anos, eles dizem: "Eu não quero comer isso, tem caroços, a cor está errada, eu só gosto de iogurte rosa em uma tigela azul." Mas o que eles estão dizendo é: "Eu não reconheço isso. Meu cérebro quer o que eu conheço porque isso nos mantém vivos." Isso é um fato. A mente gosta do que é familiar, mas aqui está outro fato. Você pode tornar qualquer coisa familiar. E uma das maiores coisas para mudar sua vida é tornar o elogio familiar. E pode ser um elogio muito simples: "Sou uma pessoa boa, tenho um bom coração." Eu acho que isso é uma das coisas mais poderosas para fazer na terapia. E isso é muito ensinado no livro. É pensar nas palavras que você sempre quis ouvir e começar a dizê-las a si mesmo.
As palavras que você sempre quis ouvir dos seus Sim, pais de ou de outra qualquer pessoa. Então você poderia dizer, ok, se eu tivesse um parceiro maravilhoso, o que ele me diria? Se eu tivesse pais maravilhosos, o que eles diriam? E não é realmente ciência de foguetes. O que um bom pai diria? Ele diria, você é uma criança maravilhosa. Sou sortudo por ser seu pai. Que alegria te criar. Muitos pais não dizem isso. O que um bom amigo diria? Eu amo ser seu amigo. Se houvesse um modelo para um amigo perfeito, seria você. O que um bom parceiro diria? Você é único. Eu amo sua voz. Amo tudo em você. O que um bom chefe diria? Você é indispensável para esta empresa. O que fazemos é dizer, bem, eu não tenho isso. Ou então desistimos. Ninguém nunca vai me dizer essas palavras. Vou aceitar que nunca vou ouvi-las. E dizemos coisas como, eu nunca peço nada. Bem, o que você recebe então? Nada, mas eu nunca peço nada. Então não espero nada. Estou no meu apartamento com meus animais de estimação. Eu não peço nada. Então desistimos da necessidade ou a entregamos para os outros. Eu tenho que encontrar alguém lá fora para me dizer essas coisas. E isso funcionará até que essa pessoa adoeça, tenha seus próprios problemas ou siga em frente. Mas quando você decide, ei, eu posso fazer isso, posso pensar no que mais quero ouvir e dizer a mim mesmo. Pode parecer bobo, mas não é mais bobo do que dizer, tudo que eu toco desmorona. Tenho pedras no lugar do cérebro. Isso também é bobo e profundamente prejudicial. Então, se você decide o que mais quer ouvir e começa a dizer, eu me amo, estou aqui por um motivo, sou uma pessoa boa, sou o sonho encantado de alguém. Por que você é? Alguém no mundo vai olhar e dizer, meu Deus, você é o meu sonho encantado. Sabe qual é o seu problema? Esse filho que te mantém acordada a noite toda, o parceiro que deixa as roupas sujas por aí. Eu adoraria ter esse problema. Então, por mais bobo que pareça... É interessante você dizer isso porque Sim. com a minha namorada, quanto mais a gente namora, eu trago algumas coisas à tona e digo, a gente pode ter uma conversa que é bem delicada, né? E eu digo, olha, eu tô prestes a contar algo que você não gosta. Porque eu tô acostumado, né, no passado, Sim. a dizer coisas que têm uma reação terrível nas relações. Ou alguém não consegue lidar com a verdade Sim. sobre quem eu sou, as coisas que eu faço também. Então eu vou preparando o terreno, né? Eu digo, olha, eu vou dizer algo que você não vai gostar. Eu tô te avisando isso, mas eu vou ser verdadeiro, né? Vou ser autêntico comigo mesmo, não vou ficar pisando em ovos, não vou ter medo de mostrar quem eu sou. E eu digo a coisa e ela diz, é só isso? Ela fala, eu pensei que você ia me contar uma coisa horrível, mas eu adoro isso em você. Não é legal? E você fica tipo, sério? Sim. É muito legal ter alguém que gosta disso em você. Sempre tem alguém que ama sua barriguinha fofa, Coisas, né, que por ama aí. suas coxas cheias. Lembro de um dos meus amigos dizendo, eu vi minha esposa e as coxas dela estavam roçando uma na outra. Foi a coisa mais sexy que já vi na minha vida. E eu estava seguindo ela em uma loja e tive que agarrá-la, porque aquilo era tão sexy. Você pensa, sério? Eu pensei que você queria um espaço entre as coxas, mas somos todos diferentes. Realmente ajuda a pensar que você tem algo a oferecer para alguém. Mas assim que você começa a dizer, eu importo, eu sou uma pessoa boa, eu sou inteligente, posso contribuir com algo incrível para a minha empresa. Quando você desiste, você aceita que isso nunca vai acontecer. E isso é tão lamentável porque poderia acontecer. Mas quando você entrega para outra pessoa, você está dando a alguém o trabalho de suprir suas necessidades. Quando você diz, ei, do que eu preciso? Eu preciso me sentir amado. Então, por mais bobo que pareça dizer, bem, eu sou amável, alguém vai me amar. E você diz isso. Isso faz um grande impacto na sua autoestima, e as pessoas percebem isso. E todos nós sabemos daquela coisa irritante. Você não consegue encontrar o encontro. E, de repente, encontra alguém e começa a receber elogios. Você pensa, uau, como isso aconteceu? Quando alguém diz, eu liguei só para ouvir sua voz. Você pensa, alguém me ama, eu devo ser amável. Mas se você puder internalizar isso, isso dura para sempre. Como a gente pode internalizar isso quando a gente nunca está familiarizado com esses pensamentos e essa rotina de amor próprio?
Uma das coisas que eu coloquei neste livro que é tão importante é algo chamado instalar seu próprio líder de torcida. Um líder de torcida só sabe como bater pratos, mesmo quando você está perdendo. Os líderes de torcida não dizem, você foi péssimo. Continuam Eles torcendo. dizem, ei, você se esforçou muito e foi incrível. Você vai vencer na próxima vez. Nós fizemos algo na Inglaterra em que levamos isso para as escolas. Tivemos 500 escolas inscritas e cada turma criou seu próprio líder de torcida. Eles disseram, fizemos pequenos brinquedos do líder de torcida que eles mesmos projetaram. E mostramos a eles como mudar de não posso para posso em apenas 5 dias, tendo um líder de torcida que diz, você consegue, seu nome está em tudo isso. Ninguém pode fazer isso melhor que você. O líder de torcida e a sua própria voz dizendo, você consegue fazer isso. Não importa se você vence. O importante é que você amou competir. Você foi incrível. Você fez um ótimo trabalho. O líder de torcida vai torcer por você academicamente, mas também apoia quem você é. E nós temos uma voz crítica dizendo, você vai estragar tudo. Isso nunca vai dar certo. E o líder de torcida inverte essa situação e diz, você consegue fazer isso. Você consegue. Tivemos uma resposta tão positiva dessas 500 escolas que disseram que o bullying diminuiu e as crianças estão melhorando. Então, se tornam melhores umas com as outras. Então, todos nós temos que ter um líder de torcida. Foi muito importante que eu incluísse o download no livro, onde você só precisa baixá-lo e ouvi-lo. Isso te faz se sentir bem, porque você sabe que quando era uma criança na escola e estava correndo uma corrida, quando alguém estava torcendo por você e dizendo, você consegue fazer isso, você consegue vencer, e quando você está buscando um emprego e seu amigo diz, eu sei que você consegue fazer isso, mas quando você pode dizer isso a si mesmo, não precisa pensar, para quem posso ligar agora para ser o meu líder de torcida? Ser o seu próprio líder de torcida é incrível. Se você olhar para as pessoas que têm sucesso, como Tony Robbins, eles definitivamente têm um líder de torcida que diz, ei, você consegue fazer isso. Quando eles estão prestes a fazer uma grande entrevista, eles dizem, bem, você consegue fazer isso. Odeio essa camisa, ou essa cor não é a tua, ou nunca deveria ter cortado o cabelo, ou você ganhou um pouco de peso. Você simplesmente vai embora. Obrigado por compartilhar isso. Apenas uma coisa muito simples que diz obrigado por compartilhar a sua opinião, que eu posso optar por não deixar entrar.